Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal Academia da Pesquisa e este é o último da série sobre planejamento científico para 2022 e neste vídeo vou dar algumas informações sobre o processo da escrita científica. Eu sou Daniel Mendes, este é o canal Academia da Pesquisa. Existe uma diferença entre o processo da escrita e da leitura. Enquanto a leitura é linear, nós lemos um texto contínuo, o processo da escrita, na maioria das vezes, ele é modular. Então eu recomendo fortemente que a escrita científica seja feita em módulos. Lembrando que a escrita científica é diferente da literatura. Cada autor tem seu jeito de escrever um texto literário. Na escrita científica é diferente, existem regras para serem seguidas e algumas vezes o texto científico é até chato para ser escrito e ser lido, mas são regras que devem ser seguidas, padronizadas para as publicações. A primeira parte é fazer o esboço do texto. Você pode fazer o esboço do texto em papel, num caderno ou em softwares de anotações. Eu gosto muito de usar o Evernote para organizar os módulos de escrita. Existe outro vídeo aqui no canal que explica esse processo. Ou você pode fazer o esboço em um editor de texto comum como o Word. E depois de escrever o esboço do texto, comece a escrever o rascunho, o manuscrito, normalmente escrevendo em módulos, porque assim facilita a escrita, facilita a organização das ideias, e nesta fase escreva sem limite de espaço. Não se preocupe com os espaços impostos pelas regras para os autores nas instruções para publicações científicas. Depois, quando você for editar o texto, aí sim você ajusta para a revista científica que você quer enviar. Assim, a última fase da escrita científica é a edição do texto. É aqui que você deve gastar a maior parte do tempo ajustando o seu texto ao periódico, à revista científica que você deseja enviar a publicação. Quando eu falo em escrever por módulos, quero dizer em escrever partes do texto científico, sem necessariamente seguir a linha de texto quando lemos um artigo científico. Então eu recomendo iniciar a escrita do artigo pelo método. Por quê? Veja bem, você já escreveu o projeto de pesquisa, já coletou os dados, já até começou a analisar. Lembro que o processo de análise de dados é um processo contínuo. À medida que você vai coletando os dados, você já vai organizando em tabelas. Então você já tem todo o processo metodológico, todo o processo da sua pesquisa na sua cabeça e já escreveu boa parte desse processo no projeto de pesquisa. Então começar a escrita do artigo científico pelo método é uma maneira bem prática, bem produtiva. Depois do método, a minha sugestão é começar a escrever os resultados. Então, existem basicamente duas maneiras para fazer a descrição dos resultados. Ou você começa descrevendo pelo achado principal, ou começa descrevendo as características da sua população de estudo, as características da amostra. A maioria dos artigos hoje em dia tem mostrado o achado principal primeiro, de modo a aproveitar melhor o tempo do leitor. Então descreva o achado principal, depois faça a descrição dos dados das tabelas e a ilustração com os gráficos. Organize os gráficos, lembrando que as tabelas passam muito mais informação do que os gráficos. Os gráficos servem para ilustrar um achado importante. Depois dos resultados, faça a discussão do seu texto. O primeiro parágrafo da discussão normalmente é a resposta ao seu objetivo, é o principal achado. Então inicie a discussão já respondendo ao objetivo da pesquisa. Os outros parágrafos você faz a explicação dos seus resultados. Então vai seguindo a ordem dos resultados que foram publicados, que foram organizados, você vai explicando esses resultados, cada um em um parágrafo e correlacionando com dados da literatura, até chegar no penúltimo parágrafo,
em que normalmente os autores colocam as limitações do seu estudo, e o último parágrafo, que é a sua conclusão. Na conclusão, você retorna ao seu objetivo principal, relembrando o leitor dos principais achados e dá perspectivas futuras para outros estudos. Depois de escrever a discussão, passe para a introdução e lembre-se daquilo que você já escreveu no seu projeto detalhado. Lembrando que aqui no artigo o espaço é mais curto, então o primeiro parágrafo é o contexto, também chamado de background, explique ao leitor o assunto da sua pesquisa. No segundo parágrafo você define o problema a ser estudado, a questão da pesquisa, e termina a introdução, ou no final do segundo parágrafo, ou como parágrafo isolado, com os seus objetivos. Depois passe para o título. E o título no artigo científico deve ser curto. Existe um vídeo aqui no canal explicando exatamente como escrever o título, tanto do projeto de pesquisa quanto do artigo científico. Coloque a conclusão no seu título, porque dessa maneira você chama a atenção do leitor e evite imprecisões na confecção do título. Minha sugestão é deixar para escrever o resumo do seu artigo para o final. No resumo, faça uma introdução curta, com 2 a 3 frases, mostrando o contexto ou background, e depois, em uma frase só, o seu objetivo. A principal parte do resumo é a descrição dos resultados. É aqui que você gasta a maior parte do texto no resumo e no final a conclusão também com 1 ou 2 frases. Portanto, algumas informações básicas sobre a escrita científica. Uma boa pesquisa facilita você escrever o texto. E quando você escreve bem o projeto detalhado, o projeto de pesquisa, você aproveita várias partes desse texto na escrita do artigo científico. Você aproveita o método, você aproveita a introdução e inicie a escrita do artigo pelo método e a descrição dos resultados. Escreva sempre enquanto estiver coletando os dados. Não deixe somente para o final. Crie uma rotina de sempre escrever o texto científico e depois gaste o tempo editando o texto. E este foi mais um vídeo do canal Academia da Pesquisa. Se você gostou, curta, compartilhe e na descrição do vídeo há o link para a inscrição do curso, do projeto ao artigo, com informações completas para a confecção do projeto de pesquisa e publicação do artigo científico.